Muito legal. Olha, eu tenho uma palavra para compartilhar de 2 horas. Na verdade, Deus colocou isso no meu coração, que é para todos nós. Eu me incluo também, porque eu preciso ouvir. E é sempre esse conteúdo, né, gente? Tornar a ouvir, né? Eu estava aqui na escola conversando com o pessoal. Cara, se você não prepara para ouvir, você nunca vai aprender. E a Bíblia é sábia, né, em falar exatamente sobre isso, né? Tardio para falar e pronto para quê? Para ouvir, né? Então, esse conteúdo de ouvir, tornar a ouvir, gente, faz tanta diferença, porque as coisas vão entrando no nosso coração, a gente vai se separando, vendo aquilo que realmente não está em linha com a verdade, né? Eu quero conversar um pouquinho, principalmente para a turma aí que está sendo ordenada, né, os casais, mas para todos nós, né? Eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui na área de liderança, exercem o pastorado, outros são responsáveis dentro da igreja por várias atividades de liderança, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse conteúdo aí, ó, um conteúdo importante demais, que é o crescimento contínuo, que nós precisamos ter de maneira pessoal, ok? Então, eu quero considerar esse lado aí, para que a gente possa prestar atenção na importância desse detalhe de um crescimento pessoal, contínuo. Né? Eu quero dizer para vocês que estão sendo ordenados nessa noite, de maneira bem simples, vocês não chegaram lá, vocês agora que vão começar. Eu quero só te dizer isso. É uma jornada, uma etapa, ela terminou, agora você tem uma etapa nova. Como a gente vê os homens de Deus, a gente vê lá Paulo, vendo tantos homens, de repente agora está nesse processo, viagens missionárias. Então Paulo ficou durante muito tempo, né, servindo na igreja sem muito falar sobre ele. E outros homens, que a gente nem conhece. Mas eu quero dar essa ênfase, queridos, me permita aí eu abrir o meu coração para colocar a importância de nós crescermos continuamente. Eu estou falando sobre um homem interior, sobre a minha pessoa. Isso é necessário, é fundamental. Eu digo para vocês que nos dias de hoje, e tem vários pastores aqui com mais tempo do que eu, de excelentes ministérios, sabem o quanto é importante nós estarmos muito bem fundamentados por dentro para completar uma carreira, para terminar uma chamada. Então não é simplesmente uma formação do lado de fora, né? Ou o desejo de terminar bem, ou querer completar. A gente não vive de desejo. Os sentimentos, eles mexem muito, eles variam ao longo da nossa jornada de muitas coisas, né? Então, dentro dessa área, eu queria conversar um pouquinho contigo. Eu quero ler esse texto aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso número 11. Está escrito lá, Paulo diz assim: quando eu era criança, eu falava, eu pensava, eu raciocinava como criança. Ok. Mas quando eu me tornei homem, e eu coloquei entre aspas ali, a maturidade, meus pensamentos, ou seja, a minha mentalidade, ela se desenvolveu muito além dos pensamentos da minha infância, obviamente. E agora, e esse é um detalhe legal, ele diz assim: eu deixei as coisas de criança, e eu escrevi entre aspas, comportamento. Gente, comportamento na nossa vida, em termos de ministério, é tudo. Eu quero te dizer que o ministério não se resume a um microfone e uma boa mensagem, ou uma mensagem correta, verdadeira, que é importante isso, tem o seu lugar. Mas o que faz a minha vida e a sua completarmos uma carreira... Cadê a rapaziada que vai ser ordenada? Tem que olhar para eles, estão aqui. Tem mais um, cadê o Hélio? Está aqui, muito bom. Mas o que faz a gente completar essa jornada é aquilo que de segunda a sábado ninguém vê, é o meu comportamento, é a minha atitude diante de situações que nós enfrentamos. Interessante, né? E Paulo fala então que o comportamento dele obviamente mudou, porque nós precisamos de comportamento. Nos dias de hoje, gente, nós precisamos de muita maturidade instalada ao ponto de mudar a minha maneira de ser, porque senão não vai funcionar. E muitas vezes a gente vê ministérios ou pessoas sofrendo demais. Por quê? Porque está numa força de um homem exterior, tentando fazer algo, tentando chegar a algum lugar. Ou muitas vezes tendo uma visão errada, porque não aquietou, ainda não chegou a uma maturidade, um pensamento que mostre para ele todas as coisas como realmente elas são, e não como a minha mente pensa. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo?
Então, eu vou te falar isso aí, ó. Crescimento em liderança vem pelo investimento pessoal no meu crescimento do homem interior. O apóstolo Paulo ele teve muita revelação sobre isso. E ele sempre estava enfatizando o seu homem interior, né? 2 Coríntios capítulo 4, diante de situações complicadas que nós passamos, eu posso ler contigo? Você pode ir lá comigo? 2 Coríntios, não coloquei o texto aqui não. 2 Coríntios 4, diante de situações de aflição que todos nós passamos, situações tribulacionais. 2 Coríntios capítulo 4, verso número 8, ele declara assim, ó: em tudo somos atribulados, mas aí agora tem um comportamento em relação à tribulação, porém não angustiados. Ele sabia se posicionar. Depois ele diz, perplexos, verso número 8 de 2 Coríntios 4. Ok, perplexos, porém não. Então ele não confiava no sentimento dele de desânimo. Havia um homem interior que empurrava ele. Alguém está prestando atenção? Queridos, o nosso homem interior nos empurra. Eu não posso confiar no que eu sinto, porque não é verdadeiro. Não é? Eu estava recentemente vendo, né, pastor Fragali fez triatlon durante muito tempo, hein, Maurício? Eu estava assistindo, tempo atrás, o último campeonato, lá do Havaí, de triatlo. Aí eu estava vendo a menina que ganhou, parece que é o terceiro título dela, e ela vem mandando bala. E a menina, então, ela estava falando depois da entrevista, né? Eu compartilhei ontem aqui falando com o pessoal sobre isso. Depois na entrevista, ela veio compartilhando que metade da prova, então vamos lá, são 180 de bicicleta, não é isso? 4 quilômetros de natação e mais 42 correndo. Metade desse percurso, o corpo dela gritava, pode parar que eu não estou aguentando. Dor, sentindo tudo. Mas ela só fez isso, um passo sentindo tudo, vou continuar. Ela decidiu botar mais um passo, mais um, subir naquela bike e tal, e ela terminou vencendo a prova. Mas metade da prova, Maurício, metade da prova, o corpo dela, e tudo gritava, não dá, pode parar, você não vai conseguir. É incrível, né? Porque muitas vezes a gente não sabe a força que nós temos é em Cristo Jesus. Eu quero te falar, quando está escrito tudo posso naquele que me fortalece, isso não é um texto lindo, isso é a verdade. Que nós temos que aprender a tomar posse pelo homem interior, gente. No meio da maior dificuldade ou da situação que a gente está, a vontade de desistir sempre bate, ou sempre vai bater. Mas nós não somos daqueles que desistem nem retrocedem. É só isso que eu quero passar para o teu coração. Porque isso acontece com cada um de nós. Mas esse tipo de sentimento, ou o que acontece naquele momento, não pode ser o nosso ponto final. E não será na vida de vocês. Estava falando, nós temos que aprender a seguir adiante tomando pedrada. Você está rindo porque não é contigo. Brincadeira. Eu estou entendendo, é assim mesmo. Mas o pastor vai tomando pedrada e rindo? É. Porque essa obra é gloriosa. E nós sabemos o que nós estamos realizando. O apóstolo Paulo, quando ele diz lá assim, caramba, não fui desobediente à minha visão celestial, dá só uma olhadinha em tudo que ele passa lá em 2 Coríntios capítulo 11, né? Como é que ele dá essa declaração? Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Fala para mim. Sentindo? Não. Decidindo, guarda aí. Tua jornada é uma decisão diária. Até o final. Aí nós temos a coroa. Alguém está compreendendo? Mas por que então eu estou conversando sobre isso? Porque se eu e você não fizermos um investimento no nosso crescimento do homem interior, a gente não suportará. Por que hoje a gente ouvia notícias de pastores se suicidando, queridos? Líderes se suicidando. O que está acontecendo na mente das pessoas? O que ela está considerando para ela poder pegar, sei lá, uma arma ou se jogar e olhar assim e falar, caramba, acabou o ministério. Então, o que ela está considerando? Ela está considerando tudo. As pressões, os sentimentos negativos,
as coisas que agridem, pelo ponto de vista de fora, pensando, raciocinando, meras conclusões humanas que não dão mais, e não está considerando em quem ela está, e debaixo de que autoridade ela está, para completar uma chamada que foi dada para ela. Olha aí, hein? Pastor, mas meu mundo caiu. É porque você está considerando o homem exterior. Eu estou considerando aquilo que o homem exterior sente. Então, assim, as pessoas precisam se preparar, principalmente no ministério, pelo seu homem interior. Está fortalecido para completar essa carreira. O simples fato, gente, de nós estarmos na igreja e termos uma chamada para liderar, não garante que a gente esteja crescendo. O que a gente pode fazer uma boa parte da nossa jornada meramente com coisas humanas. Na humanidade a gente aprende muita coisa. Eu quero te falar, depois de um tempo, você fica treinado em pegar versículos ou a Bíblia e falar muita coisa. Mas será que eu estou fazendo tudo isso na humanidade? Ou eu estou debaixo de uma inspiração? Ou eu estou debaixo de uma renovação, que isso é importante. Ministério não é fardo, cara, é um renovo o tempo todo. Eu estou mais animado esse ano do que todos os anos passados da minha vida. E eu tenho falado para a igreja, há um tempo novo para a igreja do Senhor sobre a face da terra. Há um tempo novo, eu tenho que desconsiderar as coisas passadas, as terras devastadas, o deserto, porque Deus está para fazer estrada no deserto e jogar rios em terras devastadas. É novo, ninguém enxerga, você percebe com o teu coração, é um tempo novo para a igreja de avanço. Diga aleluia nessa noite. Há um tempo novo. Elias foi lá, fala para o garoto, vai dar uma olhada na nuvem. Ele já mandou Acabe se chispar que a chuva ia cair, mas 3 anos e meio que não chove. Pastor, nada acontece na minha vida, mas vai acontecer. Desde que eu tenha expectativa e eu perceba no meu coração que o momento chegou. É um momento novo para a igreja do Senhor sobre a face da terra. Para todos os ministérios, para todas as igrejas. É o avanço do Senhor da última reta, Ele está voltando. Diga aleluia. Pode ficar animado, que você foi chamado para esse final. É pegar o último bastão, meu irmão. Então manda ver. Então, eu considero isso a importância de nós crescermos. Deixa eu te falar outra coisa. E vê se você entende essa frase um pouquinho. O que me faz crescer, gente, não é em si o que eu quero fazer, mas em quem eu respondo. Eu estou debaixo desse homem natural que planeja tantas coisas, daí tem uma certa importância. Mas eu estou debaixo só de uma humanidade, porque é muito pequena a humanidade, a visão é pequena. Ou eu estou debaixo de um comando de alguém. Eu faço as coisas por inspiração e direção de Deus, ou eu faço as coisas simplesmente porque eu planejei, de maneira humana. É uma grande diferença nisso aí. Porque na segunda parte, respondendo a Deus, as coisas se estabelecem. É impressionante. E nem sempre na primeira parte as coisas se estabelecem. E pode trazer muito prejuízo. Porque às vezes eu fico desintonizado com o tempo e o momento de Deus. Quem está pegando? É isso aí. Então essa nossa jornada é muito doida mesmo. A gente segue a Ele. A gente responde a Ele. Isso até poupa muita energia. Deixa eu te falar uma outra coisa. Estou colocando frases assim para a gente pensar. João capítulo 21, no verso 18. Veja que legal, né? Jesus fala com Pedro assim mesmo. Quando você, Pedro, era mais jovem, você se vestia, ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, entre aspas, quando você for mais maduro, ou quando você chegar a uma maturidade, você vai estender as mãos e outra pessoa te vestirá e te levará para onde você não deseja ir, mas é o lugar que tem que ir. Gente, por toda palavra tem essa direção de Deus em relação a tudo na nossa vida.
Até mesmo a nossa chamada, ela não foi uma chamada para que a gente faça ela. Deus fará a nossa chamada. Porque a nossa missão mesmo é respondê-lo. A inspiração do momento, o que está acontecendo é só responder. E aí tudo será feito. E a gente fica tranquilo, nosso coração bate até tranquilo, né? Demais Jesus falando com Pedro. Ele sabia, ele conhecia os discípulos que ele tinha. Ele conhecia que eles começaram uma jornada de imaturidade, obviamente. Mas depois foram batizados com o Espírito Santo e começaram a ter várias experiências, né? Para que eles pudessem amadurecer. Então, queridos, veja, o que eu quero fazer não pode ser mais importante do que eu preciso ser. O que vale mesmo nessa nossa chamada, na nossa caminhada com Deus, é o quanto Ele pode tocar em mim e você para nós sermos transformados. Não gostei, não vou dar aleluia. Pastor, porque eu estou muito bem obrigado assim. A gente acha. Então a gente vai lá, convive com várias situações que deixam a gente... Ninguém gosta de conviver com situações que nos apertam, com situações que mexem, que são desfavoráveis, e a gente fica ali vivendo aquele tempo e tal. Fica tranquilo, porque Deus está trabalhando na gente. De que adianta fazermos para Deus e não chegarmos lá sem transformação? Não dá certo. Porque esse é o propósito. Nós estamos na faculdade dessa terra para aprender a ser mais semelhante a Jesus. No nosso comportamento, cara. É isso que interessa. Então, é óbvio, gente, que o fazer é importante. Mas eu não posso considerar mais importante do que aquilo que eu preciso me tornar. Aí tem pouco amém nessa parada, mas tudo bom. É assim mesmo. Então, eu quero te falar algo, porque há uns 10 anos atrás, eu já contei isso, mas eu quero contar de novo. Mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu fui profundamente mexido, e Deus me deu uma equilibrada muito bem, obrigado. Eu jamais vou esquecer, porque foi um momento especial meu com Ele, e o Espírito Santo mandou isso no meu coração. Elinho, o importante mesmo é o que você faz para mim, é como você vive para mim. Chacralabachai. E aí eu compreendi, gente, a intensidade nossa que nós temos em realizar o que em si não tem nada de errado. Só que a gente pode botar isso como um carro que puxa a gente sem perceber outras coisas que são mais importantes. Enquanto nós vamos vivendo para Ele da maneira como Ele nos pede, você pode estar certo que a obra de Deus está sendo feita. Então a gente tem que considerar isso. E ó, gente, eu vou te falar, isso aqui marcou para mim, estou dando meu testemunho pessoal. Essa frase que ele colocou para mim mudou a minha vida. Então, veja, 2 Coríntios 3,18 está lá, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a Bíblia declara que nós somos o quê? Transformados de glória em glória, é um processo. Interessante, né? A sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A palavra aqui, transformar, é a mesma de Romanos 12:2, e é a mesma quando Jesus sobe com os discípulos, ele é transfigurado, cara. Jesus, ele fica tão cheio da glória de Deus que vaza pelos seus poros. Essa palavra implica numa transformação de dentro para fora. Não é uma transformação do lado de fora, né? Não é dar uma melhorada, eu vou aprender um pouco disso. O intelecto nosso pode aprender muita coisa e é bom. Mas é uma verdadeira transformação, e essa palavra, ela implica numa mudança completa, porque é a palavra metamorfos. Então você sai de um ser para ser um outro completamente diferente, e tem um processo. Isso é que nós temos como ministério ou chamada que valorizar na nossa vida.
Será que eu sou a mesma pessoa de 5 anos atrás? Não deveríamos. Será que eu sou a mesma pessoa de 1 ano atrás? Porque nós vamos sendo transformados de glória em glória. Porque esse é o desejo de Deus e é assim que Ele trabalha na nossa vida. É muito mais importante aprimorar eu e você do que qualquer outra coisa. Ele veio para isso, para me transformar, me tornar uma nova criatura, ser cheio do Espírito Santo e agora está apto para crescer nele. Pastor, e o resto que a gente quer fazer? Queremos abrir igreja, queremos fazer isso, é a obra de Deus e tal. Tudo isso é consequência. Você sabe que muitas vezes o crescimento do nosso homem interior, ele nos protege. De nós não avançarmos ao ponto de chegar na beira do abismo de muitas coisas. Porque a gente percebe que não dá para avançar. Porque a gente percebe que não é o momento. A gente percebe por crescimento e pela iluminação da verdade de que não é aquela porta. Eu não vou entrar nela. Eu sei, não é. Mas quem te falou? Mas ela é boa, é bacana, é atraente. E tantas ilusões do ser humano nesse ponto exterior, né, cara, de pensar coisas e partir para cima. Pode ser uma porta de engano. Gente, tem muitas pessoas começando bem e terminando muito mal. No ministério. Não serão o caso de vocês. Amém. Ok? Nós vamos começar bem e terminar melhor ainda. Diga aleluia. É isso aí, está certinho. Está certo, vamos terminar melhor. Então, com maior maturidade, crescimento, eu tenho uma percepção maior, eu discerno melhor a voz de Deus, por várias experiências também, a gente aprende. Então, nós vamos caminhando mais tranquilo, o teu coração vai redondinho ali nos 60 batimentos, 50 e pouco, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E eu quero te falar, essa obra que nós fazemos não é desespero. Eu falo para a igreja, se você está desesperado é porque você realmente não confia em quem você serve. Se Jesus chega para mim e fala assim, caramba, Elinho, não andeis ansiosos de coisa alguma. Só faltei falar para ele assim, você não vive nos dias de hoje? Vem viver no nosso trânsito. Não sei se tinha trânsito lá com mula, jegue, tinha não? Provável, né? Cara, é verdade ou não isso que nós estamos lendo, ou é a gente para botar na geladeira? Não andeis ansiosos de quê? E a gente fica querendo arrancar o cabelo. Porque Ele tem cuidado de nós. Você chegou até o dia de hoje. Você vai completar os teus dias, a tua carreira. Pastor, mas... Você vendo como é que a gente é embrulhado para o nosso homem exterior? É por isso que a gente precisa desse homem interior crescido, para enxergar aquilo que Deus enxerga, e não aquilo que eu quero e chamo Deus para me abençoar. Aí, Senhor, vem na minha que esse projeto é bom. Está errado. O projeto é meu e chamo Ele para abençoar. Está errado, não é o processo. É o contrário. Ele chama, eu sigo e já está embutido no combo a bênção. Engraçado, né? É diferente, né? Então veja, a verdadeira influência como liderança de Deus vem de um espírito transformado pela verdade. Seremos muito mais frutíferos e eficientes por causa da transformação interior que eu me entrego, eu permito. Ainda tem esse detalhe. Certo? Veja, não é o quanto eu sei de Deus, num conteúdo de mente, de intelecto, ou de uma preparação humana, que me faz ser um líder que gera influência. Mas o quanto eu sou transformado pelo que eu sei de Deus no meu espírito. Aí sim está a eficiência. Aí está a eficiência, por exemplo, de um Filipe,
e estava em certo lugar, e o Espírito Santo falou para ele, vai para tal lugar, e ele obedeceu, Ele foi lá e seguiu a direção, a ordem. E aí ele viu um carro e o Espírito Santo falou, se aproxima desse carro. Beleza, se aproximou em ordem, na direção de Deus. Ele vê alguém lendo o profeta Isaías. E ele vai e só pergunta, vem cá, você está lendo aí, você entende isso? Ele falou, eu não entendo. Eu não sei se ele está falando dele ou está falando de uma outra pessoa. Eu não entendo, se alguém não me explicar. Chama o Filipe para subir. Olha a eficiência, gente. Filipe sobe no carro, explica o plano da salvação. A partir daquela passagem, anuncia o Salvador. Para um pouquinho lá na frente, ele fala assim, Filipe, eu estou vendo uma poça d'água ali, eu vou rolar nela. Olha aí, o que me impede de eu ser batizado? Filipe falou, nada, se você crer de todo o seu coração. Vai ser eficiente assim? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes, gente, nós estamos batendo numa humanidade, cara, e nada acontece. Porque essa obra não é humana, é um bando de doido que está aqui, só tem doido aqui, né? Isso é que é bacana, só tem doido. Confia em Deus, segue a direção de Deus, sem raciocínio, sem lógica. É o seguinte, já percebi, ele está falando, então vamos nessa, então vai dar certo, aleluia. Bando de doido. Eu amo ser doido. Doidinho número 1 aqui. Meu Deus. Então, quanto de foco, eu faço essa pergunta para vocês, para todos nós, para mim também, qual é o foco que eu tenho dado no crescimento do meu homem interior? Isso envolve tempo também, sabia? E muitas vezes, se a gente sai para essa atividade meramente de cumprir uma chamada ministerial de ativismo, eu vou perder. Porque só tem coisa para ser feita. Nunca terá ausência de coisas para serem feitas. O que em si está tudo certo, a gente também faz. Mas o quanto eu faço disso um balanço e um equilíbrio? O quanto eu não permito que a agenda me faça, eu faço o contrário, eu faço a minha agenda. Estou falando para vocês, hein? Tem homens aqui mais experientes do que eu. Mas eu vou completar esse ano 25 anos de ministério. Então venho também aprendendo muita coisa. Mas isso que a gente está conversando é a dinâmica, gente. Para a gente poder, como diz o outro aí, vazar até o final e não ser destruído. Não ser quebrado. Romanos 12, verso 2. Não se molde, Elinho, ao padrão desse século de pensar. Isso é um trabalho quase que diário, né? Mas seja transformado, cara, pela contínua renovação da verdade, da minha presença, daquilo que eu mostro para você. Em outras palavras, ele está dizendo, pega essa mentalidade ali, que é minha, faça dela o seu estilo de pensar. E qual é a tua opinião sobre isso aí? Eu não tenho opinião, eu vou com o que Deus tem a dizer. Fundamentos de fé maravilhosos. Se Deus chega aqui para dizer para mim que essa parede é branca, ou esse mural é branco, quem sou eu para dizer que é dessa cor aí de burro quando foge? Mas naturalmente a gente vê o burro quando chove, foge, né? Mas é o quê? Mas Deus está dizendo, é branco. A gente tem que aprender aí com o pensamento de Deus, com aquilo que Ele declara. Isso é um segredo no ministério maravilhoso. Tão simples, cara, mas é importante. A inspiração de Deus no nosso coração, ela precisa ser valorizada. Beleza, mas eu estou cheio de conclusões e ideias. Perfeito, bacana, mas eu tenho que ir com a inspiração de Deus no meu coração. Porque é aqui que Ele fala. É aqui que Ele mostra. Muitas vezes nós fechamos portas e abrimos portas só na humanidade. Mas quando a gente está debaixo da inspiração de Deus, eu vou te falar, eu não preciso abrir a porta, Ele abre para mim. Ele também fecha. É demais. Porque Ele está diante de mim. Eu só faço segui-lo. João capítulo 10, é o princípio da palavra dele, como Ele estabeleceu que fosse.
Alguém está entendendo nessa noite? Como a gente tem que sair dessa transferência humana e ir para essa transferência de uma abertura, de um crescimento de espírito, a reconhecer as coisas, a enxergar do ponto de vista do céu. Obviamente, a nossa mentalidade transformada pela verdade vai gerando maturidade de comportamento, isso nos abençoa. Segura muitas coisas, ajuda pessoas, não atrapalha pessoas. Vai nos ensinando a ser pessoas encorajadoras e motivadoras. Tudo que Deus precisa é de um ministério que encoraje, motive as pessoas. Porque nós vamos ministrar segundo o coração de Deus. Interessante, todo o tempo que você gasta com Deus, você está passando uma situação grave, seja lá o que for, você vai para a presença de Deus, você não sai de lá deprimido, você não sai de lá para baixo. Ele sempre te dá uma palavra que te levanta. Vamos lá. Então a gente tem que perceber essa sensibilidade e na maturidade. A gente vai mudando a nossa maneira de falar com as pessoas, de entender as pessoas. Bacana, né? De dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Então, o líder que cresce em maturidade, ele tem aprendido pelo menos 3 coisas importantes, que eu considero. Tem várias, mas essas 3, anota aí, vocês aí. 3 coisas importantes. Um líder que cresce em maturidade, ele tem aprendido que precisa cuidar da sua mente o tempo todo. A nossa mente, gente, é um campo aberto, onde tudo quanto é pensamento quer pousar, pior, quer fazer ninho, quer ficar por ali. Porque se eu acho que tudo que bate na minha cabeça vem de Deus, eu estou redondamente enganado. E geralmente os primeiros pensamentos não são verdadeiros, tirando conclusão de situações que nós vivemos. Não são verdadeiros, estou dizendo, hein? Porque é a primeira coisa. E Deus falou para entrar nessa terra, mas não dá para entrar. Por quê? Porque tem gigante. Primeiro pensamento e conclusão. Esqueceram que Deus havia dito, é para entrar. Então, você e eu temos que aprender a duvidar dos nossos pensamentos. Ou pelo menos passar por aquele filtro, né, que dá aquela parada para avaliar bem se é tudo emoção, se é tudo sentimento, se é toda a humanidade, até aguardar vir do fundo do poço a inspiração e o pensamento correto. Porque vem devagar. Ele chega. Se tivermos paciência, ele chega. O perfeito pensamento. Provérbios 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Eu sempre digo que o próximo verso é aquele que nós conhecemos. Por isso que todo mundo fala. Qual é o verso? O apressado come cru. Pastor, se eu esperasse um pouquinho mais. Eu não devia ter feito aquilo. Mas por que a gente fez e estragou tudo? Porque a gente estava numa intensidade de um pensamento que o primeiro que bate, cara, não é de Deus, com raras exceções. Não sei se você está debaixo o dom do Espírito te falando imediato. Mas nós temos que tomar cuidado. A gente pensa muita coisa, mas tem que cuidar. Veja, deixa eu te falar. Na maior parte das vezes, nós somos traídos pela nossa maneira errada de pensar a respeito de pessoas e das coisas que nós enfrentamos, cara. De um modo geral é assim, é rápido. Mas eu não posso considerar dessa forma. Jesus ele foi falando tantas coisas legais. Uma delas falou, cara, não julga pela aparência. E não é só uma questão pessoal, não. A aparência de situações também. Porque aparentemente aquela situação está dizendo, daqui você não passa. Ela te intimida. Ou então diz, acabou para você. Ou você recebeu lá um diagnóstico, acabou com a tua vida também. Ou isso, aquilo, outro e tal. Tantas paredes de coisas. Por que a gente considera tão rápido? De um modo geral,
a gente é traído. É muito ruim. A gente vem rápido na nossa mente coisas. Parece que o inferno, ele faz isso, gente. Isso aqui não está intrínseco, mas é o que ele lança. Ele parece que põe um lugar do contra, né? É um buraco que parece que tem dentro da gente do contra alguém. Parece que vem sempre um pensamento contrário a alguém. É impressionante isso, é do mal. Isso vem sobre todos, cada um de nós. Mas como é que eu faço isso para tirar isso da minha mente e não considerar dessa forma? O que mais precisamos no ministério de liderança é de uma mente equilibrada. Eu acabei de falar que a gente aqui é todo mundo doido, né, cara? Então nós estamos precisando um bocado de remédio, né? Não? Uma mente equilibrada, cara. O que é uma mente equilibrada? É uma mente equilibrada. Eu gosto demais de Jesus, porque Jesus, ele mostra, cara, que as coisas dele são tudo normais. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse negócio de extremismo para um lado e para o outro não funciona, cara. Isso não é bíblico. Isso não é de acordo com aquilo que Deus mostra. Agora, eu botei aqui uma definição do que eu consideraria uma mente equilibrada. Se você vai botar aí também, dá uma lida. Mente equilibrada, ou seja, uma mente governada pela inspiração divina, que ela produz uma claridade suficiente para a gente caminhar sendo frutífero no exercício da nossa liderança e nos relacionamentos. Pronto, isso é uma mente equilibrada. E Deus trabalha com a pessoalidade de cada um de nós. Mas Ele faz isso aí. Eu preciso ter uma mentalidade governada pela inspiração dEle para enxergar, para ver, para a gente caminhar sendo frutífero. E tem tudo a ver, cara, a chamada ministerial tem a ver com pessoas. Aliás, vocês não estão aqui por causa de vocês. Vocês estão aqui por causa da vida de outras pessoas. Sempre foi isso. Deus sempre olhou você para enxergar outros. Quando Ele olha você, Ele já viu toda a tua família. Eu tive algumas experiências maravilhosas com Deus a respeito disso, só para entender que não é o meu umbigo. É eu sendo um instrumento abençoador que Ele quer fazer. Outras pessoas serão abençoadas pela vida de vocês. E minha. Então, beleza, vamos entender qual é a proposta. Essa proposta de equilíbrio é muito importante. Né? Então, sigamos. Para onde a minha mente está indo? É para onde, então, eu vou acabar tomando decisões. Vou fazer escolhas. E, obviamente, nós somos o resultado das escolhas e decisões que nós tomamos. Ok? Essa é quem nós somos. Então, por isso que Deus Ele quer inserir a sua mentalidade em mim e você de tal forma que a gente seja governado ao ponto de decidir e escolher por isso, porque Ele então construirá a minha vida. Ele vai construir a chamada ministerial e tudo que é necessário, que já está tudo preparado, hein? Vocês estão começando hoje, mas já está tudo pronto já. Tudo pronto, a nossa vida está tudo pronto já. A gente só vai aprendendo a caminhar com Ele para trilhar aquilo que prontamente está ali. Então, como é que eu cresço e eu sou forte em Deus se a minha mentalidade é fraca nele? Boa, hein? Primeiro, mentalidade. Então, eu verei na prática o crescimento. Esse é o primeiro ponto, hein? Todo pensamento, gente, gera uma decisão que irá direcionar o nosso destino. Eu vou passar para a segunda. Falando lá sobre aqueles que entram na maturidade, ou estão entrando, né? 3 coisas são importantes. A segunda, a pessoa que está entrando nesse crescimento, ela tem aprendido que precisa andar em amor uns com os outros. Agora pega, pastor. Mas, hein? Estou te falando, gente, não tem jeito. Nós temos que andar em amor. Eu sempre digo que andar em amor não é ficar dando beijinho nas pessoas. Porque também é legal. Nos dias de hoje, com os nossos filhos, eu tenho que beijar muito.
Mas é um comportamento, é uma atitude que, esse aqui é o detalhe legal, que você considera a outra pessoa superior a você mesmo. Agora pegou. Porque o sistema do mundo é o seguinte: eu vou fazer, tem algo para eu fazer, eu não estou considerando os outros, mas é bom para mim. Ora, se é bom para mim, alguém ficou no prejuízo, isso não é andar em amor? Pastor, mas então eu vou ficar no prejuízo? Então fica, cara. Você vai ver que semente você plantou e como Deus vai te abençoar. 2 bifes, eu e o pastor Fragalho. Um grande e outro pequeno. Eu prontamente distraí o pastor Fragalho, eu lá para o lado, pum, meti o grande, botei no meu bico, comecei a comer. Maurício, tudo beleza? Tá, um abraço. Ele não viu, plantei uma semente miserável na minha vida. Entendeu? O quanto eu estou considerando as outras pessoas. Não vou. Mas por que você não vai? Eu não vai fazer. Não vou fazer. Isso aí pode prejudicar fulano de tal, ou aquilo outro. Eu estou falando para você, o que constrói a nossa chamada é o nosso procedimento, é a nossa maneira de viver. A gente planta semente para a eternidade. E eu vou te falar, tudo que você planta, que ninguém vê, todo mundo vai ver a tua colheita. Gênesis capítulo 26. Isaac, eu vou para a terra do Egito, que aqui não dá nada e tal. Deus falou, fica aqui, que eu vou te abençoar. Ele obedeceu. Ninguém viu. Tomou uma decisão. Fez o que Deus havia pedido. Naquele ano ele planta e ele colhe a 100 por 1. E ele cresce tanto que os filisteus chegaram e reconheceram. E disseram para ele assim, rapaz, eu estou vendo que Deus está te abençoando demais, cara. Olha só, faz aliança conosco. Tem aprendido que precisa andar em amor. Andar em amor depende de um pensamento correto em relação às pessoas. Eu vou te falar, esse pensamento não está na nossa naturalidade, muitas vezes na nossa carne. Alimentar pensamentos de crítica, falta de perdão, vai acabar cauterizando a sensibilidade, cara. A gente vai perder a sensibilidade, que é tão importante no ministério. Sensibilidade. Se eu perco a sensibilidade, eu não sei, eu acho que eu sou um robô fazendo algo, não sei nem para quem. O orgulho em atividade é um perigo, que a gente tem que lidar com isso de maneira sempre. Todos nós. A palavra fala que a gente tem que se vestir de humildade. O orgulho em atividade, ele impede o reconhecimento também dos nossos erros e falhas. Não para massacre, não para acusação. É para a gente ter aquele equilíbrio de saber que também eu erro. Há muito esse detalhe, eu estou sempre certo, o outro está sempre errado. Meu Deus, não vou crescer, estou no caminho errado. Erros e falhas que produzem essa falsa sensação agradável de que nós somos melhores que os outros, e não somos. Terceira e última. Então, o líder que ele está em crescimento, ele percebe exatamente isso, que ele tem aprendido que ele precisa depender da inspiração e da direção do Espírito Santo como governo em sua vida. Tão somente. Conselhos humanos são excelentes, mas se eles não estão em linha com a direção de Deus, eu tenho que descartar. Eu aprendi coisas da minha família maravilhosas, que construíam meu caráter para vários ângulos. Mas outros ângulos eu tive que descartar, porque não estava em linha com a palavra, e aquilo me prejudicou durante um tempo. A inspiração e a direção de Deus, gente, é o segredo para nós caminharmos e avançarmos. Eu tenho falado aqui na igreja algo que eu tenho percebido. Quanto mais eu e você nos entregarmos a isso aqui que a gente acabou de ler, nós ficaremos mais protegidos. A proteção de Deus está debaixo da palavra dele para nós. É aqui que a gente está protegido. Quem sou eu para sair debaixo da mão dele? Ele disse para mim ali, a porta é aquela, eu estou entrando na outra por causa de quê?
Eu estou falando algo não é da minha boca, não, porque se a gente for dar uma lida em Êxodo, capítulo 23, está escrito lá, o anjo vai adiante de você para que te proteja durante essa caminhada e te leve ao lugar que eu preciso chegar. Meu Deus! Proteção de Deus, gente, sobre o nosso ministério, chamado, sobre família, envolve nós estarmos debaixo de uma inspiração e direção do Espírito Santo. Não tente entrar em portas que Deus não abriu, nem bata em lugares porque eu só estou desejando. Isso é criancice, não dá certo. Nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Toda a inspiração de Deus é uma direção a ser seguida, mas é preciso se submeter. Simples, desse jeito. Um tempo atrás, lendo essa passagem de João capítulo 14, está escrito e nós conhecemos de cor que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele não é só a verdade, ele não é só a vida, ele é uma direção a ser seguida. Portanto, então, quando eu leio esse livro, é um livro de direções. É um livro de ação para um lugar. Então, por exemplo, quando Deus me pede para perdoar, há uma direção nisso firme, abençoadora. Mas por que eu não consigo enxergar dessa maneira? Assim, só estou dando um exemplo, tá? Mas essa é uma área perigosa. Então, a garantia da direção a ser seguida é a nossa entrega. E esse ano eu estava trazendo essa palavra profética, e Deus colocou no meu coração, e algumas frases o Espírito Santo colocou para mim, uma delas é que Ele está pedindo do seu povo uma maior entrega. Quanto mais nós nos entregarmos a Ele, mas as coisas vão fluir. Ele precisa fluir através da nossa entrega. Se o grão de trigo não morrer, ele não pode produzir. É impressionante, mas é isso. Morrer para quê? Morrer para essa humanidade, desejo, a parte exterior do homem, né? Então, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu quero a última parte. Mas a última não virá se a primeira não for feita, simples desse jeito. Eu não estou falando nada diferente. Só estou dando ênfase à importância de determinadas coisas inabaláveis para nós completarmos uma carreira e terminar muito bem, obrigado. Simples assim, ok? Então, finalizando, nós fomos chamados para ser líderes. Então, crescer não é uma necessidade, não é uma opção. Não é eu vou pensar talvez, não. É uma necessidade urgente. A inspiração da tua maturidade levará outros para o mesmo caminho. Ok? E por último, 1 Pedro 5,10 está escrito aí, ó. Ora, o Deus de toda a graça, no final do livro. Obviamente, se você entender o contexto do livro, você vai entender que Paulo estava falando para uma igreja que estava sendo perseguida. A chapa estava quente. Ora, o Deus da graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de você sofrer um pouquinho, ter sofrido um pouquinho, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o sofrimento também faz parte dessa jornada de crescimento. Em Hebreus diz a respeito de Jesus que Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, Ele se tornou o autor da salvação eterna. Esse é o trabalho, esse é o pacote. Deu para pegar um pouquinho nessa noite? E guardar no teu coração aí? Então vamos embora, ficar de pé?